Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. Gritos no Silêncio, de Tiago Moretti e T. Assis. Eu nunca fui muito de falar. Na verdade, sempre considerei o silêncio meu amigo. Pessoas falando demais, falando alto, falando ao mesmo tempo, sempre foram fonte de grande desconforto. Então eu tenho me perguntado o porquê de sentir esse nó na garganta em constante pulsação, querendo expelir as palavras que sempre guardei comigo. Eu ouço pássaros e me pergunto se eles também têm uma cota de som limitada que podem expelir, ou se essa limitação foi dada a nós, humanos, como castigo por falar coisas absurdas e dolorosas aos olhos de Deus. Deus! A humanidade ainda acredita ou passou a acreditar em sua existência depois deste evento? Desvendaram a causa da morte, mas não temos ainda, uma explicação do porquê e de como curar essa praga que nos afetou. A gente ainda pode escrever. A gente pode se comunicar por meio de sinais. A gritaria desmedida, a falta de educação no trânsito, as brigas, o barulho ensurdecedor das torcidas silenciou. Esta perspectiva deveria me confortar. Como eu disse, eu sempre amei o silêncio. Então por que sinto essa vontade enorme de gritar, de falar e gastar as palavras que nunca fizeram questão de sair quando eu podia espalhá-las sem medo? Um turbilhão tomou conta de mim e, de repente, eu gritei. Eu não sei quantas palavras se perdem quando um grito contínuo se espalha do pulmão, mas eu gritei. Gritei de dor, de medo, de arrependimento por não ter usado minhas palavras sem medos antes delas se tornarem um prenúncio de morte. E depois, sentindo a dor nas cordas vocais, chorei. Um pouco por não ter falado mais enquanto podia e um pouco de alívio por ainda ter palavras o suficiente para sobreviver a este surto que me fez berrar. Olhei pela janela e chovia muito. Mesmo assim, consegui perceber que alguns vizinhos notaram meus gritos em meio ao contínuo barulho da água que caía do céu. Aquela chuva cristalina, quase como uma bênção, me convidava. Não hesitei, não. Abri a porta e saí correndo pela rua de casa, voltando a gritar. E os vizinhos me olhavam com espanto, provavelmente me achando uma louca por desperdiçar palavras dessa forma. Alguns poderiam pensar que essa atitude pudesse ser considerada um novo meio
prático e indolor de suicídio. Mas eu não queria morrer, eu não queria morrer. Então gritei isso diversas vezes, deixando claro que meu desespero não era uma tentativa, embora pudesse parecer. A vida toda eu calei. E agora, de alguma forma, meu organismo fala por mim. O silêncio que outrora me abraçava e acolhia, agora me esmaga e sinto medo e dor. Medo de não poder dizer jamais o que vive em mim. E se eu não sou capaz de dizer? Se tenho que calar, será que permanecer calada é de fato continuar a viver? Eu já não sei se realmente vivi, não sei. Ainda absorta em minhas atitudes e pensamentos, em milésimos de segundos vejo um veículo se aproximando indiscriminadamente na rua. Tentei me mover, mas apenas senti o impacto contra a lataria do carro e o som de vidros quebrando. Não queria morrer, não queria morrer, não queria! Mas a escuridão e a dor do atropelamento veio de maneira compulsória. Me recordo de questionar se agora haveria Deus, e tudo ficou escuro. Acordei no hospital e senti minha cabeça pesada. Passei os dedos e percebi que várias ataduras estavam presas a mim e que eu tinha ganhado uma segunda chance. Sim, eu tinha ganhado uma segunda chance. Meus olhos, acostumados a permanecerem fechados nesse tempo indefinido em que fiquei desacordada, lutavam para abrir e se acostumar com a iluminação do ambiente. Confesso que foi dolorido, mas percebi que não estava sozinha no quarto de hospital. Eu tinha uma acompanhante. Tentei identificar suas feições. Poderia ser uma parente ou amiga, mas não conseguia me lembrar quem era aquela menina de olhos amendoados que aguardava pacientemente meu despertar. Será que perdi a memória? Será? Forcei ainda mais minha visão e uma dor lancinante cortou minha cabeça. Mas ao mesmo tempo, lembrei. Aquela menina era uma vizinha de minha rua. Os olhos dela se encheram de lágrimas quando me viu acordar e um sorriso sincero brotou em seu rosto. Ela me abraçou, o que nunca havia acontecido antes. Não era o tipo de vizinha que tinha essa liberdade. Mas após um longo e caloroso abraço, ela me pediu com um gesto para esperar. Foi até sua mochila e lá havia uma lousa portátil. Havia algo escrito, acredito que há bastante tempo, pois as letras estavam um pouco apagadas. Ela segurou a placa bem próxima ao meu rosto, até que eu pudesse entender o que estava escrito. Aprendemos com você que podemos expressar o nosso amor mesmo em silêncio. Fiquei alguns dias em choque, até perceber que, apesar da voz ser importante, e continuo a usá-la de forma limitada, as palavras que temos, embora poucas, serão suficientes para nos ajudar a encontrar o caminho.